Boa noite. Hoje o nosso papo é sobre vendas. Um pouco diferente da semana passada, a gente não separou tópicos fixos para falar. Então a gente vai fazer um papo mais aberto. Vamos puxar algumas perguntas que vão aparecer aqui ao longo da transmissão. Paloma, se você estiver vendo a gente no YouTube, me confirma lá no WhatsApp, por favor. Eu tô com um monte de telas aqui na minha frente, eu não posso mexer nelas, senão o bagulho vai cair. Tô só esperando o Zani entrar aqui com a gente no Instagram. E aí a gente já começa. Então hoje a gente está fazendo uma live dupla, né? Eu coloquei o celular mais próximo possível que eu pude da câmera aqui do computador, para a gente conseguir jogar pro YouTube, conseguir jogar aqui pro Instagram simultaneamente. A ideia já era ter feito isso na semana passada, mas aí não rolou e deixamos para fazer live dupla essa semana, porque aí ela já fica gravada direto lá no YouTube para quem não conseguir acompanhar. Vamos começar. A gente já começou, né? Mas vamos fazer estas lives semanalmente. O Zani solicitou aqui. Maurício Zani Filho. Visualizar. Maurício Zani Filho. Então, como eu dizia, toda quarta-feira à noite, às 8 horas, a gente vai transmitir as lives da Nova Escola de Marketing. A gente consegue fazer isso agora porque encerrou o nosso clube de marketing digital. Boa noite, Morrinho. Boa noite. Peraí, vou colocar minha cadeira um pouco mais alta, porque eu não posso mexer na inclinação do celular aqui, senão o bichão vai cair. Beleza, acho que estamos encaixados aqui nas duas câmeras. Nosso tema de hoje é como fazer uma venda. Faz alguns meses já que a gente tem puxado mais o assunto de vendas dentro do Essencial de Marketing Digital. Já estou vendo alguns alunos nossos entrando aqui, fazendo uma conexão aí entre marketing e vendas, que muita gente acaba enxergando como duas áreas distintas ou como duas ciências distintas, quando de fato elas duas são a mesma coisa. E aí, falando em vendas, eu queria aproveitar esse momento para fazer algo que eu não faço desde 2016, quando eu e o Zani lançamos o Marketing Hacks, que é dar boas-vindas aos nossos assinantes de hoje, né? A galera que entrou no Essencial de Marketing Digital hoje, o Eric, o Lucas Henrique, o Vinícius Cardoso, a Mariel, a Carla Mendes, a Aline Cristiane, o Genésio Marcondes, o Pedro Paulo Rodrigues, a Tânia Sandra, o Guilherme Crodel, a Paula Gouveia, a Graciele, o João Vitor, meu Deus, eu não sei falar o sobrenome dele. Cara, tem várias consoantes aqui, nenhuma vogal. O Gabriel Áquila e a Janaína Moura, sejam todos muito bem-vindos ao Essencial de Marketing Digital. É a galera que entrou hoje para o Essencial, então sejam muito bem-vindos. Zani, boa noite! Boa noite, Rafa. Bom, hoje eu acho que é uma live especial aí, falar sobre vendas, que é um tema que interessa muito a gente, né? A gente discute muito, conversa muito entre a gente e vamos botar em público esses papos aí com o pessoal. Boa noite aí para todo mundo que está aí na live. Então, para todo mundo entender o que é o esquema que a gente faz nessas lives, a Michelle aqui, ó, também sou nova no Essencial. Michelle me acordou hoje com uma mensagem incrível no LinkedIn, ganhei o dia. Ela me escreveu ontem à noite e foi a primeira mensagem que eu vi hoje no dia. O dia já começou bem. Ó o Murilo aí, o Murilo Terrabuio, de volta da Irlanda. O cara veio às pressas, não deu nem tempo de encomendar uma caixa de Bushmills para ele, mas beleza, né? A gente sobrevive. O Ronaldo está perguntando aqui que essencial é esse. No final a gente fala, Ronaldo. Vamos lá. Vendas, né? Qual que é a grande dificuldade que as pessoas têm com vendas? E é uma área recheada de preconceitos e de barreiras culturais e barreiras de comportamento. Essa semana já em outras lives, uma live com o Felipe Moraes, a gente falou um pouco sobre isso. Na live com o Ale Rodrigues, o NeuroExpert, a gente falou um pouco sobre isso.
As pessoas gostam muito de comprar, mas elas não gostam que você venda para elas, né? Elas têm um pouco de, digamos assim, de receio, de preconceito. As pessoas não gostam que você pressione a venda. E eu e o Zani, eu sei que nisso eu posso falar em nome dele também, a gente vem de uma escola de marketing em que não existe essa venda push, né? Que é a venda empurrada. É aquela venda em que você vai pressionar o cliente para ele comprar o seu produto. É uma venda de atração. É uma venda em que você vai atrair os clientes para aquilo que você tem, seja um produto, um serviço ou uma solução, e você vai mostrar para esses clientes que é relevante para eles comprar o seu produto. Que o que você tem para vender soluciona um problema ou uma necessidade deles. E é uma linha de abordagem que a gente já usa na Nova Escola de Marketing desde a fundação, né? A gente fundou a Nova Escola em 2016. O primeiro produto que a gente lançou foi o Marketing Hacks. Hoje ele faz parte do essencial de marketing digital. E desde o Marketing Hacks a gente já trazia essa abordagem, né? De que ao invés de você prospectar um cliente e você ir atrás de um cliente para empurrar para ele um produto que você tem para vender, você vai fazer o contrário. Você vai atrair esse cliente, você vai fazer com que ele chegue até você e descubra que você tem uma solução que resolve um problema, uma necessidade ou supre um desejo desse cliente. Eu tenho me questionado muito, assim, que a maior parte das não vendas, vamos dizer assim, do fato de você não conseguir vender, é o fato de que a maioria das pessoas não conhece você, né? Então, se fosse para sair com uma lição aqui da live de hoje, assim, o teu maior problema hoje é que as pessoas não conhecem você. Isso é um fato. Tenho certeza que da maioria das empresas, ou de pessoas que trabalham em empresas aqui, o grande problema é esse. Então, quando a gente fala lá do funil tradicional de vendas, que é aquele funil lá de 1800 e bolinha, que foi criado, na verdade, em 1924, o primeiro estágio lá, a primeira etapa do funil de vendas tradicional é qual? Aprendizagem e descoberta. Então, assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece a tua empresa e não conhece a tua solução. Então, esse é a principal dor de todo mundo e é por isso que a gente trabalha muito e atua com atração, né? Por isso que essa escola de marketing onde a gente trabalha com as pessoas descobrirem que você existe, só o fato de saberem que você existe, já vai propiciar uma venda, né? Só que aí quando a gente fala em venda, a gente está falando de uma coisa que remete lá, se a gente começar a pirar aqui, eu acho que a ideia é essa, pelo menos a ideia minha era essa na live, começar a ir um pouco mais a fundo da venda, a gente tem que falar de vários conceitos, né? Como o conceito de valor, como o conceito de prazer e dor, que a gente sempre escuta, não sabe de onde vem lá da Grécia Antiga, né? Esse negócio de prazer e dor lá da cultura hedonística, né? Então, das vantagens. E aí a gente começa a entender comportamento humano. Basicamente, o ser humano ele é movido por prazer e dor, né? E aí você vai ter várias escolas, e ao longo dos anos você vai ter teoria de valor, você vai ter o Marx falando de valor, e aí depois você vai ter a escola utilitarista lá, também refutando Marx e falando que, na verdade, a utilidade, né, do produto é o que vai definir ali o valor que aquele produto tem. Então, quando a gente fala de venda, não tem como não falar de valor. E aí vai passar por Aristóteles, vai passar por Grécia Antiga, vai passar por Marx, e aí vai chegar no utilitarismo, que, para mim, assim, é a escola que define toda essa questão de venda, né? Quando a gente começa a pensar qual é a utilidade que aquele produto, aquele bem tem, né, para o nosso consumidor. Então, basicamente, as pessoas são atraídas por essa utilidade, por esse... os utilitaristas lá falavam em grande felicidade. Então, as pessoas estão buscando aí, basicamente, bem-estar, né? Quando a gente está falando de venda, elas estão buscando bem, ou elas estão buscando beleza, elas estão buscando vantagem. Então, quando a gente está falando de venda, a gente está falando muito de comportamento humano, né, Rafa? Agora no finalzinho, você falou, por exemplo, do que as pessoas estão buscando, eu lembrei da pirâmide de valor da Bain & Company, né, que eles fizeram uma releitura
hierarquia de necessidades de Maslow, que é lá dos anos 30, e aí eles trouxeram isso para o mercado contemporâneo, né? Dividiram isso numa pirâmide de valor. A gente fala mais profundamente sobre essa pirâmide de valor dentro das aulas do Essencial, mas basicamente é você entender quais benefícios profundos o seu produto, o seu serviço ou a sua solução estão entregando para esse cliente. A partir de agora, para encurtar, eu vou começar a falar solução, mas só para deixar claro a diferença entre as coisas. Um produto, geralmente, é um bem físico, ele é um bem material. Então, você consegue quantificar esse produto em termos de dimensão, em termos de peso, em termos de quantidade. Um serviço, ele é um intangível. Então, ele não é quantificável em termos de medidas materiais. Você pode comprar... Nossa, olha quem está aqui, velho. Paulão da Tracto. Paulo Tenório, seja muito bem-vindo, meu amigo. Esse cara é lenda. Um serviço, ele é intangível. Você não estoca um serviço. E uma solução, ela é um conjunto entre produto e serviço. Então, no mercado brasileiro isso não acontece muito, mas quando eu vou a Portugal, eu vejo os anúncios da BMW, por exemplo, e você compra o carro e já está embutido no valor do carro a manutenção. Então, as parcelas que você paga, então, por exemplo, você vai fazer lá o financiamento do carro em 5 anos. Durante esses 5 anos, você não vai pagar a manutenção do carro à parte. O valor mensal que você paga ali, de 499 euros, ele já inclui a parcela do carro, ele já inclui o seguro, ele já inclui a manutenção. O que você paga é o combustível. Então, isso que a BMW está vendendo lá, ela é uma solução. Quando você compra um computador da Dell e você compra um plano de garantia, você está comprando uma solução da Dell. Você usou o computador deu pau, a Dell manda um técnico para trocar o item que deu pau nesse computador e você não fica sem o computador. Essa semana, por exemplo, no domingo, a caixa de som do meu computador deu pau, e aí já é difícil achar peça para Mac. E aí, o cara não tinha peça de reposição para essa semana, ele falou, eu já encomendei a peça, quando chegar, eu te aviso, você traz o computador aqui, eu troco para você em 1 hora. Você não precisa nem entrar na loja, eu pego o computador no seu carro, você vai dar um rolê, volta, eu te entrego o computador na janela do seu carro e ele vai estar funcionando. Falei, bom, show de bola, né? Mas isso é um serviço. Se isso estivesse embutido no preço do computador, isso seria uma solução. Beleza. Geralmente as pessoas vão comprar por uma decisão que é subconsciente. Ela não é uma decisão racional. O Dan Ariely fala muito sobre isso no livro Previsivelmente Irracional, e o Daniel Kahneman fala muito isso também no Rápido e Devagar. Então, o que acontece? Você compra por um impulso, e esse impulso é emocional. Ele está muito ligado lá no que os neurocientistas chamam de sistema límbico, que o Daniel Kahneman chama de sistema 2. É o nosso sistema emocional, nosso sistema mais primitivo. E aí, uma vez que essa decisão é tomada, ela precisa ser justificada para o seu neocórtex, para o seu sistema 1, que é o sistema racional. Então, é um mito que o ser humano é um ser racional e toma decisões racionais. Nós somos seres emocionais que justificam as decisões racionalmente. Quem é da área de criação, por exemplo, já trabalhou com publicidade, propaganda, design e áreas afins, já viu um designer tentando explicar um logotipo. Cara, ele cria o logotipo e depois ele inventa uma explicação para aquilo. Existe uma lógica no que ele fez, existe um processo. Que não é um exercício de arte, existe um fundamento. Mas a explicação é uma tentativa de racionalizar algo que nem sempre é racional. Vou demonstrar isso para vocês. Eu vou falar 2 palavras que não existem e eu gostaria que você tentasse pensar na sua mente uma forma geométrica que representa a palavra que eu vou te dizer. Então, se eu te disser lolumbo, qual é a forma geométrica que você desenharia para representar a palavra lolumbo? Aí pensa em uma outra palavra, a palavra takata. Como é que você representaria graficamente a palavra takata? Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas desenham algo parecido com uma nuvem para a palavra lolumbo,
e elas desenham algo parecido com uma estrela toda pontiaguda para a palavra Takata. Então, o que, que acontece? O seu subconsciente atribui um valor para aquilo que você ouve. O significado emocional que algumas letras e algumas sílabas têm para o seu subconsciente faz com que o seu neocórtex interprete isso de uma determinada forma. Então você ouve a palavra lolungo e ela te parece algo arredondado. Você ouve a palavra takata e ela te parece algo todo pontiagudo. Ou a Lu colocou aqui, por exemplo, um quadrado. É assim que a gente representa, né, fisicamente as percepções que a gente tem no subconsciente. Né? E aí existem vocabulários diferentes. Alguns cientistas falam subconsciente, outros falam inconsciente. Na psicologia isso tem um significado, na neurociência isso tem outro significado. Mas vamos em frente. Uma vez que uma pessoa tem um desejo, tem uma necessidade ou tem um problema, ela vai buscar uma solução para isso. Né? Um desejo, ele não tem tempo para acontecer. O desejo ele pode acontecer a qualquer momento. Mas dependendo da força e do significado desse desejo, você vai tentar trazer ele o mais próximo de você. E aí a gente costuma brincar muito nas aulas que o desejo é Mastercard. Ele não tem preço. Se você quer uma coisa, você vai pagar o quanto você puder pagar por aquela coisa. Por quê? Porque você deseja. Aquilo não é racional. Você quer. Você viu, você quer. O problema, ele é geralmente uma coisa inesperada. É uma coisa que não foi planejada por você. Então, sei lá, alguém bateu no seu carro, você precisa acionar o seguro para arrumar o carro. Ou você bateu no carro de alguém, você não tem seguro, você tem que pagar o conserto. Isso é um problema. O problema não está planejado no seu orçamento. Qual é o significado que a gente dá para o problema? É uma aleatoriedade que tem que custar o mais barato possível. Então você não quer gastar dinheiro com aquilo, porque aquilo não é algo que você desejou. É algo que aconteceu e você tem que lidar. E aí, quando a gente chega na necessidade, a necessidade tem uma característica diferente. Ela tem tempo para acontecer. Então, por exemplo, você precisa de papel higiênico, você precisa de um plano de telefonia celular, você precisa de uma mesa para trabalhar. Então, são necessidades, essas necessidades têm que ser supridas. Às vezes, elas podem esperar. Então, eu tenho necessidade de fazer um tratamento médico, mas esse mês eu estou sem dinheiro, eu vou esperar para o mês que vem. Eu tenho necessidade de uma determinada mesa de trabalho, mas eu vou improvisar com uns caixotes aqui, porque esse mês eu estou sem grana. Se é um problema, você não tem esse tempo para esperar, você tem a escassez. E aí a forma da gente vender para essas situações é completamente diferente. Quando você vai lidar com o desejo não tem limite. Né? Ele pode esperar ou não. Então tem pessoas que querem um carro, elas vão aceitar qualquer cor porque elas querem aquele carro. Tem pessoas que querem um carro de uma cor específica e elas vão esperar até existir o carro daquela cor para comprar. Eu tenho um amigo que queria muito comprar um carro de um determinado modelo e ele queria esse carro cinza chumbo ou preto. Quando ele foi comprar, só tinha creme, tipo era um branco meio creme, assim, uma cor meio de xícara. E era o único que tinha. Né? E aí ele aceitou ficar com aquele lá. Depois de um mês, ele não aguentava mais olhar para aquela cor horrível, ele foi e adesivou o carro inteiro da cor que ele queria. Por quê? Porque é desejo, ele não queria esperar. Eu trabalhei com um desejo numa linha diferente. Eu falei, cara, eu vou comprar o dia que eu achar exatamente o carro que eu quero, da cor que eu quero, do ano que eu quero. Então era um desejo, mas ele não tinha tempo para acontecer. Né? Quando eu achasse a coisa certa, eu tomaria a decisão. E aí, falando em vendas, que é o tema da live de hoje, como é que o vendedor pode lidar com isso? A primeira coisa, isso é uma tecla que eu e o Maurício batemos o tempo todo, é você lidar com as expectativas do cliente. Você só vai conseguir superar as expectativas se você souber quais são as expectativas. Se você não sabe o que a pessoa espera, como é que você vai superar o que ela espera? Né? Então, o primeiro processo de vendas, ele não é falar. O primeiro processo de vendas é ouvir. É saber o que o cliente quer comprar.
Ouvindo tudo isso, eu já me lembrei do conceito de preço versus valor, né? A diferença de preço e de valor. Preço é o que você paga e o valor é o que você leva, né? Então aí a gente pode fazer o mesmo paralelo em carro, o carro que te leva do ponto A ao ponto B e o preço de uma Ferrari. Será que ele representa ali o valor monetário, né? Que tem uma Ferrari? Se é só um carro, e aí a gente traz de novo para o utilitarismo, se a utilidade do carro é só te levar do ponto A para o ponto B, qual a diferença, né, de um carro comum, de um carro popular para um carro, sei lá, esportivo, né? Por que que você paga o que pagou numa BMW, Rafa? Conta para mim. Cara, aí entra um negócio interessante. É uma história de infância, né? De pré-adolescência. BMW foi o primeiro carro importado que eu vi na vida. E aí, o dia que eu vi aquele carro, eu fiquei encantado, porque no Brasil tinha Santana. Meus pais tinham acabado de comprar um carro zero, um Gol GL 1.6, todo quadradinho, assim. E aí a gente viajou numa viagem de férias para Campos do Jordão, eu vi uma BMW, eu falei, caralho, cara, que carro animal! E aí aquilo ficou marcado na minha memória como uma coisa muito fora do padrão. Então foi a primeira experiência que eu tive com um carro diferente, né? Com um carro que você não via no dia a dia na rua. Isso foi ali 92, 93, o Brasil tinha acabado de abrir as importações, né? Aquele mulambento do Collor, que essa semana voltou a chamar atenção e pediu desculpa pelo confisco da poupança, de desculpa Mal paga, aí, eu vi pagar o juro. mal aí. E aí BMW ficou marcado no meu histórico, né, na minha vida, como um carro de desejo, como um objeto de desejo. E aí, já na idade adulta, quando eu fui escolher um carro, que era tipo, agora eu posso comprar o carro que eu quiser. Então, qual é o carro que eu quero? E aí eu falei, cara, eu quero uma BMW. E o meu pai, que é um cara que é utilitarista, é um cara que vai pela necessidade, não pelo desejo, ele falou, por que você não compra um Honda Civic? Um Honda Civic é um carro bom, ele não quebra, a manutenção é barata, tem um bom valor de revenda, você vende ele fácil. Eu falei, pai, eu não vou comprar um Honda Civic, porque um Honda Civic é um carro de velho. Eu não tenho 70 anos. O Honda Civic é um carro para você, não é um carro para mim. Eu vou comprar o carro que eu quero. Então, só que para mim não existia a urgência. Né? Eu ia comprar o melhor carro que eu pudesse dentro de um orçamento delimitado ali que eu tinha. E aí foi engraçado, porque foi justamente na greve dos caminhoneiros. Então não tinha combustível. Aí eu fiquei 3 meses procurando o carro, aí eu achei o carro, o ano que eu queria, a roda que eu queria, a cor que eu queria, e eu queria o carro preto com o interior caramelo. Né? Então o banco é couro caramelo e assim, cara, maravilhoso. Acho a combinação perfeita. Achei o carro, quilometragem baixíssima, e aí comprei o carro. Aí começou a greve dos caminhoneiros. Aí eu não tinha como tirar o carro de São Paulo e trazer para Campinas. O carro ficou um mês na loja. Aí o cara, olha lá, o Almir falando aqui, ó, acabei de te chamar de velho. Velho, Não, velho. viu? Não reclamem, Almi. Poderia ser pior. Você poderia ter o carro do Palandi, por exemplo. O que o Palande tem? Tem daqueles carros chineses lá. Jesus, não. Ou você compra um carro bonito ou você compra um Hyundai, né? Não dá para ter as duas coisas na mesma frase. O Felipe Moraes, que está aqui com a gente, por exemplo, gosta de Mercedes. Cara, minha avó gosta de Mercedes. A minha ex-sogra gosta de Mercedes. Mercedes é carro de gente velha. Se você tem um Mercedes, você tem uma bengala. Né? Pelo amor de Deus. Mas é gosto. Né? Então, um Lifan. Nossa, um Lifan. Cara, se o cara tem um Lifan, você já sabe uma coisa sobre esse cliente. Ele não gosta de carro. Então não adianta você querer vender um carro bom para um cara que tem um Lifan. Porque assim, ele compra qualquer coisa que tiver 4 rodas e um motor. Né? Ele não está nem aí para o status de um automóvel, que é uma coisa típica da nossa cultura e da cultura americana. Você vai para a Europa, por exemplo, você olha os carros na França, eles são nojentos. Você tem medo de pegar tétano se você encostar no carro. O francês lava o carro quando chove. Né? Tipo, os carros são imundos, eles são muito feios. Por quê? Para o europeu, não existe essa relação de desejo com o carro. Principalmente... Só para os ingleses. Oi? Só para os ingleses. Os ingleses gostam de carro.
Não, então, os italianos gostam de carro, os ingleses gostam de carro, O os francês alemães não. gostam de carro. Agora, francês, pelo amor de Deus, né? Olha as marcas que os caras criaram. Renault, Peugeot e qual que é a outra porcaria? Citroën. Cara, é só tranqueira, cara, é só bucha. Dizia um amigo meu que carro bom é feito pelo eixo, Alemanha, Itália e Japão. Eu discordo dele, eu tiraria o Japão e colocaria a Inglaterra. Né? Inglaterra você tem Jaguar, você tem Aston Martin, você tem o Land Rover, você tem aí bons fabricantes de carro. Mas aí vamos voltar para a nossa realidade aqui. Para o brasileiro emula muito a cultura do americano, o carro é um objeto de status. Né? O carro é um objeto de posição social. Então, se o cara tem um carro caro, ele é um cara rico. Se ele tem um carro caro, ele é um cara bem sucedido. Se ele tem um carro de marca, ele é uma pessoa admirável. Né? Eu lembro muito de um amigo meu, Daniel Veiga, né, que é gerente de marketing lá da Marília Veiga Decorações. Daniel acabou virando um grande amigo, um cara que gosta de carro, e ele me contou a história do pai dele, que é advogado. O Igor está falando aqui, ó, Honda é bom demais. Cara, eu acho o Honda maravilhoso. A minha mulher tem um Honda Fit para levar as crianças na escola, para viajar. Eu acho um carro super barato de manter, super seguro. Seguro dele é em conta, é um carro maravilhoso. Eu só não teria para mim. Né? É só isso. É uma questão de gosto pessoal. Já Lifan, não. Lifan não dá para discutir. E aí o brasileiro, ele tem muito isso. Então o pai do Daniel era advogado. Quando ele ia com o carro dele, que era um carro de segunda categoria, tipo, era um carro coreano qualquer, ele chegava nos clientes, os clientes olhavam para ele assim, tipo, esse cara não deve ser um advogado muito bom. Aí ele foi lá e comprou, se eu não me engano, foi um Veracruz, que é aquele Hyundai, tipo, gigantesco, assim, 7 lugares, carro enorme, não sei o quê. Aí a galera começou a olhar para ele com mais respeito, como se ele fosse um advogado bem-sucedido. Por quê? Se ele chega de terno num carro velho, ele não passa essa imagem de bem-sucedido. Se ele chega num carro novo, limpo, de terno e coisa e tal, ele passa a imagem de um cara bem-sucedido. Aí vamos voltar para a questão de como fazer uma venda. Um carro, ele resolve um problema, uma necessidade ou um desejo. Quem está no chat com a gente, quem está lá no YouTube, pode colocar no chat, que a gente consegue ver aqui na transmissão, e quem está aqui no Instagram pode colocar no chat aqui também. Carro é o quê? É problema, necessidade ou desejo? Que tipo de venda a gente faz para alguém que está querendo comprar um carro? Vamos ver aqui o que a galera fala. Ó, a Pri mandou aqui, desejo. A Maria Cleto no YouTube. O Cleto no YouTube mandou desejo também. A Eliana, o Igor, depende. A Carla, tudo. A Luiz, os 3. Ana Lourdes, depende. O Luiz do Vale, desejo, sem dúvida. Leandro Colaneri, meu amigo, desejo. Necessidade e desejo. Português Coach, necessidade e desejo. Depende do perfil. Depende do cliente. Depende de quem está comprando. Depende, para mim, a necessidade. Depende do cliente. Então, vamos lá. O Leandro aqui, ó. Um Ford Ka é necessidade. Concordo. Então, quem respondeu depende, ou quem respondeu os 3, acertou. Lembra que agora há pouco, antes de exemplificar o carro, e carro é um bom exemplo, a gente vai persistir aí no... Olha lá, a Mari, depende do homem que eu tô afim. Muito bom. Depende da expectativa que o seu cliente chega. Se o seu cliente chega para você é o vendedor da concessionária, e ele fala, olha, eu vou usar como exemplo um cara que comprou um Renault Sandero, que Deus o tenha, aquela merda daquele carro, e o cara tinha um canil. Então ele falou, cara, eu preciso de um carro para transportar os cachorros, mas eu não posso ter um carro aberto, tipo uma Saveiro ou uma Fiat Toro, né, e botar os cachorros na caçamba, senão os cachorros vão pular para fora do bagulho, né? Ele falou, eu preciso de um carro que tenha um porta-malas grande, que tenha um banco que possa rebater, mas que seja seguro para os cachorros. E ele transportava desde Shih Tzu, né, aqueles cachorros pequenininhos, até uns Rottweiler gigantescos, e ele precisava ter espaço. E aí eu estava vendendo um Renault Sandero, graças a Deus, que vá para o inferno aquela bosta.
E aí o cara falou, olha, eu preciso de um carro para transportar cachorro. Eu tenho um sítio, eu crio cachorro para vender, e aí eu preciso de um carro para isso. Uma vez que o cliente te disse essa expectativa, isso é problema, necessidade ou desejo? Isso é necessidade. Por quê? Ele tem uma necessidade planejada de transportar os animaizinhos. E ele tem uma necessidade de ter um sandeiro fechado. A Lorena falando aqui, eu tenho um sandeiro. Não tem problema, Lorena, não é culpa sua. Tá? Você ainda vai ter tempo na vida de corrigir esse erro e trocar de carro. Esquece Renault, eu tive 3. Só dá problema esse bagulho aí. E aí ele chegou com essa necessidade. Ok. Tem clientes que chegam com um problema. Ele fala, cara, eu preciso comprar um carro para o meu filho, para ele ir para a faculdade, mas eu não posso comprar um carro muito bom, porque senão ele vai se matar. Esse era o meu pai quando eu tinha 18 anos. Ele sabia que se eu me desse um carro, se ele me desse um carro 2.0, um carro que andasse pra caralho, um carro esportivo, eu ia me matar. E aí ele tinha um problema. Ele precisava me arranjar um meio de transporte, mas alguma coisa com a qual eu não me matasse. E aí a gente acabou escolhendo juntos comprar um Palio. Aí em 2000 eu comprei um Palio 96. Custou R$ 9.800. E aí eu tinha um meio de locomoção. Um Palio, naquela época, tinha 63 cavalos no motor. Tipo assim, é um carro movido a embalo. Você pega na subida, ele tem que estar embalado. Chegou no meio da subida, não está embalado, esquece, volta, porque ele não vai chegar. E aí existe o desejo. Ninguém compra, como o Zani deu o exemplo aí da Ferrari, uma Ferrari porque precisa dar de presente para o filho ou porque precisa ir para o trabalho. Um carro bom resolve essa necessidade. Mesmo se você é um cara rico, um carro razoável resolve. O meu sócio lá na consultoria, ele costuma brincar que a Mercedes C180 é o Coralinha de rico. Então o cara, quando é rico, ele não vai comprar um Corolla, aí ele vai e compra um Mercedes C180. Então, o que é isso? É um carro que, para aquela faixa social, para aquele extrato social, é um carro barato. Mas é um carro para o dia a dia, um carro para ir para o escritório, para levar as crianças na escola. Por exemplo, a escola dos meus filhos aqui em Campinas é uma escola de elite, é uma escola de gente muito rica. E aí você fica olhando os carros. Cara, tem carros que eu que gosto de carro não sei que modelo que é. A Sandy, quando vai levar os filhos dela lá, ela chega numa Mercedes MB500 blindada, que deve valer tipo uns R$ 800.000. E atrás vem o segurança, numa Mercedes Série E, blindada. Tipo, não é qualquer bosta, tipo assim, não é um Corolla blindado. Cara, é uma Mercedes Série E, que é uma série de luxo, blindada. Só para ir escoltando a Sandy para ela deixar os filhos dela lá. E aí você vê muitos carros que são objeto de desejo das pessoas com motorista ou com babá para levar as crianças para a escola. Então aí você já entende tipo, o nível social dessa galera. Quem compra esses carros não está comprando necessidade, está comprando status, está comprando desejo. E aí qual é a expectativa que esse cliente tem? A hora que ele chega para comprar esse carro, ele vai explicar o que ele precisa. Ele vai dizer qual é o uso que ele quer dar para esse carro. E aí eu vou falar um negócio, eu já peço perdão para as meninas antecipadamente, para todas as mulheres que estão com a gente aqui na live, e para as que forem assistir depois a versão gravada, mas tem coisas que estão defasadas no tempo, mas que são práticas que foram adotadas pelo mercado de publicidade e propaganda porque funcionam. Existia um evento no passado, esse ano ele foi cancelado, nem por pandemia, coronavírus, essas porra, foi cancelado porque ele não faz mais sentido, que é o Salão do Automóvel. E aí no Salão do Automóvel, o que é que você tinha? Você tinha um carro e na frente do carro você tinha uma mulher embalada a vácuo. Então os caras pegam aquelas modelos lindas e maravilhosas, dão um vestido 2 números abaixo para elas. Para quê? Para elas ficarem, tipo, com o corpo exposto. E aí o cara que vai lá olhar aqueles carros, como é que isso funciona no subconsciente dele? Ele olha para o carro e ele olha para a mulher que está na frente do carro.
E elas são orientadas a ficar na frente do carro. Ó, a Ellen Moretti está comentando aqui, ó, mulheres gatas, gatíssimas, beleza. Por que que ela fica na frente do carro? Para fazer uma associação psicológica. Aquele cara faz uma associação mental da qual ele não tem controle, de que se ele tiver aquele carro, ele vai sair com uma mulher daquela. E aí, você pode chamar isso de machismo, você pode chamar isso de sexismo, você pode dizer que isso é uma coisa preconceituosa, que isso cria estereótipos, e eu concordo com tudo isso. Mas, infelizmente, é a forma como a biologia masculina funciona. E aí o marketing... É um processo de associação, né, Rafa? É questão de posicionamento, e até para dar outro exemplo, para ficar mais fácil até, é você colocar ali o teu produto numa loja ou num determinado shopping que tem um nível, tá num bairro bom, por exemplo, você está num shopping JK, por exemplo, você está fazendo uma associação da tua marca com outras marcas de elite para um público mais que tem mais poder aquisitivo, né? Então, assim, esse poder, essa associação das coisas, ela funciona, né? E aí, é por isso que a gente volta na questão do comportamento humano. Então, quando a gente está falando em como fazer uma venda, a gente está pensando justamente em como o ser humano funciona, né? Se ele quer maximizar ali o prazer dele, se ele quer resolver uma dor, então a gente está falando de necessidade, então... Você falou lá do carro quebrando, né? Eu preciso resolver um problema mecânico. Então, eu tenho uma dor, eu preciso resolver isso, né? Então, assim, a venda, ela vem por aí. Mas esses pilares são os pilares mais básicos, né? Quando a gente está falando de venda. Quando a gente fala de venda, a gente fala, assim, de uma infinidade de fatores. E eu até costumo brincar que é mais fácil imaginar o que é que faz a gente perder uma venda do que faz a gente fazer uma venda. Então, assim, você pode perder uma venda na hora de fazer uma oferta, né? Você fez uma oferta errada, mesmo que você tenha um produto bom, você tem um carro bom, mas você fez uma oferta errada, né? Você errou ali na condição que você ofertou, você perdeu a venda. Ou a gente pode também perder a venda na hora de construir valor, que é isso que a gente estava falando. Como é que gera o desejo, né? Então, o desejo nada mais é que um trabalho que todo mundo tem que fazer para fazer uma venda. Então, a gente sempre quer mover o nosso produto daqui para cá, né? Da necessidade para o desejo. Quando você consegue fazer isso, eu acho que o maior case que a gente tem hoje é o da Apple, né? E semana passada até postei uma historinha da Apple lá, fiz um stories no meu Instagram sobre 40 anos, né, de publicidade, campanhas de marketing da Apple. Então, assim, o maior case para gerar desejo é a Apple, né? Então, como eles conseguiram transformar, às vezes, um aparelho simples num item totalmente de desejo, né? Então, a gente pode perder a venda na oferta, a gente pode perder a venda na construção de valor, a gente não gerou valor suficiente ali para a pessoa enxergar e comprar, a gente pode perder no preço, tá? Mas eu não gosto dessa de perder no preço porque é um erro comum, né? Quando a gente não consegue vender, o primeiro culpado quando você não consegue fazer uma venda é quem? É o preço. Você sempre vai baixar o preço. Essa é clássica. Ah, não, baixa o preço que vai funcionar. É o preço que está errado. E na maioria das vezes, grande maioria das vezes, não é o preço, tá? Não é o preço. Se você não conseguiu vender, na maioria das vezes o problema está na construção de valor. Geralmente está na construção de valor e na base que a quantidade de pessoas para quem você ofertou aquilo. E volta lá no começo da live que eu falei que na minha opinião, o maior vilão aí, vamos dizer, para que você não consiga fazer uma venda é o fato de que as pessoas não conhecem você, tá? Pega o funil tradicional de venda, é muito simples, é muito claro ali, tá assim, na cara. Qual que é a primeira etapa do funil tradicional de vendas lá? É aprendizagem e descoberta, tá? Então, assim, a maior parte das pessoas não conhece você. Então, assim, por que publicidade funciona? E funciona para todo mundo. Você já ouviu alguém falar que publicidade não funciona? Você pode até fazer um anúncio e não ter resultado. Mas ninguém discorda de que publicidade funciona. E por que funciona? Porque funciona há mais de 100 anos, 200 anos a publicidade funciona muito bem. Porque
você está trabalhando aprendizagem e descoberta. Então, a maior parte das pessoas não sabe que a tua empresa existe, não sabe que você tem um produto para vender, não sabe que você tem uma solução, nunca ouviu falar de você. Obviamente, se você trabalha em uma grande empresa, uma grande marca, que já faz publicidade, etc., tudo bem, essa é a exceção. Mas a gente sabe que essa porcentagem é a menor que existe. Quando a gente está falando de pequena e média empresa, na maioria dos casos, as pessoas não conhecem você. Tá? Então você pode perder a venda em milhares, em centenas de variáveis. Você pode perder, se a gente está falando agora de marketing digital, tá? E a gente fala muito disso lá no Essencial de Marketing Digital, que é o nosso curso básico de marketing digital, lá na Nova Escola de Marketing. Você pode perder o cara numa venda por um problema no site. Ele entrou na página e aí o botão comprar está dando uma tela branca. Na hora que ele vai para o checkout, deu uma tela branca e você perdeu a venda. Então não tem nada a ver com os outros aspectos ainda. Já entrou um outro ponto que é a parte tecnológica e você perdeu a venda ali. Vamos dar um outro exemplo, que é o exemplo de negócio offline mesmo, né? De loja, o famoso PDV, ponto de venda. Quantas vezes você não passou na rua e viu uma loja que fechou? Esses dias eu passei e vi uma farmácia que fechou do lado de um hospital. Você imaginaria uma farmácia do lado de um hospital fechar ou falir? Por quê? Porque ela estava num determinado ponto que as pessoas que iam até o hospital, elas faziam um outro caminho para sair para sair do hospital e não passavam na farmácia, mesmo ela estando ali muito próxima, 50 metros. Então, a farmácia perdeu muita venda por causa do PDV, do ponto de venda. Então, assim, são centenas de variáveis na hora de fazer uma venda, tá? Então, assim, e você pode perder essa venda em qualquer um desses momentos. E, evidentemente, vai variar aí do que você vende. A gente deu exemplo muito de carro aqui durante a live, mas se você for um e-commerce, se você for um varejo, se você vender produtos que as pessoas já sabem que elas querem, que elas precisam, tem outras marcas fazendo ali o trabalho de publicidade para elas, elas têm outros desafios na hora da venda, tá? Então, quando a gente está falando de venda de e-commerce, são outros desafios. Se a gente está falando de venda B2B, que vende para outras empresas, são outros desafios. Assim como a gente atua muito, né, B2C aqui na Nova Escola de Marketing, é outro desafio falar com as pessoas. Então, são aí um conjunto, centenas de variáveis que você pode perder a venda, mas tudo se resume, tudo vai a valor e comportamento humano, né, Rafa? Igual a gente falou aqui na live toda. Eu queria fazer uma citação para deixar para a posteridade da Bia, que chegou aqui agora há pouco e botou um comentário. Ela falou: a maior parte das pessoas não sabe a diferença de uma E36 e uma F30. E aí eu queria dizer para a Bia, eu tenho uma F30 2015 e eu comprei uma E34 93, que vai sair da pintura na sexta-feira. E aí eu vou compartilhar nos stories como é que ela ficou. Então, como eu já vi que você gosta, acompanha lá, porque vai ser do caralho. Puxando esse gancho do Dani, tem um cara que a gente admira pra caramba, e é um cara que vem lá dos anos 80, fim dos 70, começo dos 80, que tem vários livros publicados, chamado Zig Ziglar. O Ziglar trabalhava com as 5 objeções de venda clássicas. Né? Existem 5 pontos que você tem que analisar na hora de fechar uma venda com um cliente. E você tem que ter esses pontos de cabeça para tentar entender qual expectativa do cliente você não conseguiu satisfazer se você não fechou o negócio com ele. Então vamos lá, abre os 5 dedos aí, quem está com o caderninho, anota. Falta de confiança. O cliente não confiou em você ou ele não confiou na solução que você ofereceu para ele. Né? Você chegou para ele falando, eu quero dar um carro de presente para o meu filho, e vai ser o primeiro carro dele e tal, e aí ele vai dizer para o vendedor, vai te dizer, nossa, eu tenho um carro perfeito aqui para o seu filho. Como é que chama aquele Renault novo, que parece um 500 de tão pequeno? Um Renault Kwid. Nossa, é perfeito para o seu filho. Não, mas o meu filho tem 1,90 m. Não, mas o Kwid é perfeito para ser o primeiro carro. É o carro ideal para o seu filho. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma quebra de confiança.
Porque você não está confiando na informação que o vendedor está te dando. Ele não alinhou a expectativa com você. Gente, não é um livro específico, tá? Quem está perguntando aqui o nome do livro. Esquece o nome do livro. Presta atenção aqui, depois pergunta lá no inbox o livro que a gente passa o que precisar. Então, primeira objeção, falta de confiança. Segunda, falta de necessidade. O cliente não entendeu, ele não percebeu que ele precisa da solução. E isso acontece muito. Você vai conversar com o cliente e o cliente não sabe que ele precisa do que você está vendendo. Ele não sabe que ele tem aquela demanda. Isso acontece muito em venda B2B, para exigências legais, para cumprimento de legislação, cumprimento de prazo, administração de estoque. Eu trabalhei com clientes que vendem solução para estoque, né, vendem software de ERP, e aí ele faz a gestão do estoque do cliente. Fazendo essa gestão de estoque, ele consegue dizer para o cliente o quanto ele tem de ativos em estoque e o quanto ele está perdendo de dinheiro quando esse estoque vence, por exemplo. Imagina o estoque de medicamento. Quando ele vence, você tem que descartar, medicamento é um item caro, e aí você perdeu o dinheiro. Tá? E muitas vezes o cliente não sabe que ele tem esse problema. Então, primeiro, você tem que chegar na pessoa certa dentro da empresa, tem que demonstrar a necessidade para depois vender a solução. E aí, existe um outro conjunto aqui, mas eu vou seguir no Zig e depois eu volto nesse ponto, tá? Que foi uma sacada que me ensinaram outro dia, que é fenomenal. O terceiro ponto é falta de dinheiro, que aí cai no que o Zani estava falando agora há pouco, que é a objeção de preço. O cara fala, mas está caro. A pergunta, assim, chinelada, que você já tem que devolver a hora que o cara fala está caro, está caro em relação ao quê? Pergunta, fica quieto e olha para o sujeito. Tá caro em relação ao quê? E deixa o cara se esforçar para te responder. Porque tá caro é uma pergunta, é uma resposta padrão do cliente para exigir que você dê desconto. Só que se ele afirmou que tá caro, é porque ele tem um parâmetro, ele tem uma referência, ele tem um benchmark de outra solução ou de outro produto, ou ele tem simplesmente uma percepção. E aí você precisa desconstruir essa percepção dele de que está caro. Tá? Então, vamos lá. Primeira objeção, falta de confiança. Segunda, falta de necessidade, ele não percebe que ele precisa. Terceira, falta de dinheiro. A quarta é fundamental. E muita gente erra nisso. Eu e o Zani fizemos pelo menos uns 40 testes em relação a esse ponto nos últimos 2 anos, que é a falta de pressa. O cliente não entende que ele precisa daquela solução já. Ele não entende que ele tem que tomar a decisão na hora. Ele não percebe que se ele esperar, ele vai perder dinheiro. Aí, para quem trabalha com B2B, tem um truque fundamental. O cliente só compra no B2B, um empresário só gasta dinheiro se for para aumentar o lucro ou diminuir o custo. Nenhuma empresa deveria contratar um serviço, uma solução, comprar um produto, se não fosse por isso. Tá? Ou você aumenta o lucro, ou você diminui o custo. Então, quando o cliente diz, olha, eu gostei do seu produto, mas eu não vou fechar negócio com você agora. Volta a falar comigo em agosto. Cara, é a pior coisa que um vendedor vai ouvir. Tipo, nossa, eu adorei, é o carro que eu queria, tá da cor que eu queria, mas eu não vou fechar agora. Eu vou pensar um pouquinho. Quando o cliente dá esse tipo de resposta, ele está tentando ganhar tempo na negociação. E aí, de novo, entra o alinhamento de expectativa. Você precisa entender o que é que faltou para esse cara não estar com pressa. Uma das coisas que eu e o Maurício percebemos nesses testes que a gente fez foi que se você não dá um prazo para o cliente, ele tende a não tomar uma decisão. E isso tem a ver com a lei de Parkinson. A lei de Parkinson determina o seguinte, o trabalho tende a ocupar todo o tempo disponível. Se alguém te dá um trabalho e te dá 2 horas para fazer, você vai fazer em 2 horas. Se a pessoa te der 8 horas, você vai fazer em 8 horas. Se ela te der 7 dias, você vai fazer em 7 dias. Se você não der prazo, a pessoa não vai fazer. Então, o prazo é fundamental. Você precisa criar uma ancoragem de data no cérebro do cliente para que ele tome uma determinada decisão naquele prazo.
se ele tiver tempo, aquele conjunto de emoções que ele está sentindo no momento da negociação vai se diluir. Toda aquela ansiedade que ele está sentindo no momento de fechar a compra, aquilo vai sumir. E aí ele não vai mais ter essa pressa de fechar o negócio. Então, quando eu não sei se é o Magazine Luiza ou a Casas Bahia, bota propaganda na TV. Só amanhã. Só amanhã mesmo. Só amanhã. Oi? Só amanhã no Magazine Luiza. No Magazine Luiza. Peraí que eu já vou fechar a quinta objeção aqui. O que vai acontecer? Você sabe que você só tem o dia seguinte. Quando a Chevrolet faz aquele tipo de propaganda, não compre carro amanhã. Nesta quinta-feira, todas as nossas concessionárias estarão fechadas. E na sexta, nós vamos fazer a oferta do milênio. E você vai poder comprar carro com um puta preço na Chevrolet. Então, não compre carro amanhã. O que ele está fazendo? Ele está criando expectativa, ele está criando ansiedade. Então, ele está usando um efeito que é o efeito dopaminoide. Né? Ele está gerando expectativa e ansiedade em cima dessa pessoa. E aí, quando a pessoa chegar para comprar, o vendedor vai ter esse argumento. Vai falar, cara, ou você compra hoje, ou amanhã eu não consigo te manter essa oferta. Aí você elimina a objeção de prazo, de falta de pressa. E aí, você dá uma objeção clássica das objeções de Ziglar, que é a falta de desejo. O cliente não sentiu tesão na solução. Ele não sentiu o impacto daquela mudança. Ele não sentiu a transformação que aquilo vai gerar para ele. Aquilo é só um carro coreano. É um Lifan. É só um Lifan. O meu sócio costuma falar, cara, se você para o seu carro, quando você vai levar sua mulher para jantar, aciona o alarme e não olha para trás, você não sente tesão nenhum no seu carro. Agora, se você aciona o alarme, olha para ele e fala, mano, esse carro é meu, né? Aí você tem desejo. Né? E esse é um troço que é difícil de explicar para quem não sente. Então, são 5 coisas que você tem que ter na mente na hora de fechar uma negociação de vendas com o cliente. Falta de desejo, o cliente precisa desejar a solução. Falta de pressa, você precisa ter um prazo para que o cliente tome a decisão. Falta de necessidade, ele tem que perceber aquilo como necessário para ele. Falta de confiança, ele tem que confiar em você, que é o vendedor, e na solução que você está vendendo para ele. E falta de dinheiro. Se ele disser que está caro, a pergunta é, está caro em relação ao quê? Porque ele tem que te dizer em relação ao que está caro. E aí eu vou voltar lá no gancho que eu tinha deixado para fazer o encerramento. Anota essa caralha, porque isso, assim, cara, sacudiu minha cabeça por uns 2, 3 dias. Amigo meu, vendedor B2B, vende software, trabalhava na TOTUS, chegou para fechar uma venda grande com um cliente, uma venda de 5 milhões por ano. O diretor de compras da empresa estava na mesa de negociação, virou para ele e falou, cara, é o seguinte, se eu comprar essa coisa que você está me vendendo, o quanto eu vou ganhar de dinheiro a mais ao longo do próximo ano? Ele simplesmente não sabia responder, porque ninguém nunca tinha feito essa pergunta para ele. E ele gaguejou. E gaguejar é falta de confiança. Quando ele terminou de gaguejar, suar frio e se cagar inteiro, o cara fez a segunda pergunta do mal para ele. Falou, se eu não comprar essa solução que você está querendo me vender, o quanto eu vou perder de dinheiro no próximo ano? E aí ele soube responder. Ele falou, olha, o software que você usa hoje não está preparado para a escrituração SPED, que é exigida pela Receita Federal. E a solução que eu estou te oferecendo está preparada. O seu faturamento, eu não vou lembrar o número exato, mas era na casa de 800 milhões por ano, significa que você vai ter que recolher X% de imposto, e se você não fizer o SPED, você vai ter uma multa da Receita Federal. E essa multa representa metade do valor do software que eu estou te cobrando. Aí o cara virou para ele e foi muito filha da puta. Falou, então me dá metade do valor da multa de desconto que eu compro o teu software. Ele falou, olha, é o seguinte, o meu é o único que pode resolver teu problema. O preço está na mesa. Eu consigo segurar esse preço até sexta-feira. Se você quiser, a gente fecha a negociação.
Se você não quiser, tudo bem. Aí, na sexta-feira, eles fizeram uma outra reunião. Ele ainda assim teve que dar 7% de desconto. Obviamente, ele não ia dar 50% de desconto. E ele conseguiu fechar a venda. Porque ele conseguiu provar para o cliente que o cliente não ia ganhar mais dinheiro usando a solução dele, mas ia deixar de correr o risco de perder. E aí entra uma coisa que o Daniel Kahneman fala, e ele ganhou um prêmio Nobel por isso, que é a aversão à perda. Dói muito mais perder R$1 milhão do que dá alegria ganhar R$1 milhão. A pessoa que ganha R$1 milhão, depois de alguns meses ela já esqueceu, acredite se quiser. A pessoa que perde R$1 milhão vai lembrar disso no túmulo. Ela nunca mais vai esquecer. E agora é hora do quê? Se essa live a gente está falando em como fazer uma venda, é hora de a gente fazer uma venda para você. Então, essa live aqui é patrocinada pelo Essencial de Marketing Digital, que é o nosso curso, né, de marketing digital. E a gente tem um argumento muito forte para que você tome a decisão agora de vir estudar com a gente marketing digital, que é o Essencial, tá? R$ 9,90 no primeiro mês. Então, assim, o teu risco é praticamente zero. Por R$ 9,90 você conhece o Essencial de Marketing Digital. Vai ter 4 novas aulas por mês de marketing digital comigo e com o Rafael, tá? Já tem mais de 100 horas de conteúdo lá. Então, você vai aprender como fazer uma venda, como trabalhar o funil de vendas dentro do marketing digital, saber onde que teu cliente está na jornada do cliente, do consumidor dele. Você vai aprender a trabalhar todos esses gatilhos de venda na hora de fazer uma venda online e vai ter um grupo de alunos lá que a gente vai trocar ideia direto e vocês vão estar em contato com a gente o tempo todo. Como é que faz para fazer parte do Essencial e aproveitar até nos próximos dias aí, porque a promoção está acabando por R$ 9,90, vai no perfil do Rafa ou no meu perfil, clica no link lá da bio e vem fazer parte do Essencial de Marketing Digital e a gente espera encontrar você aqui toda quarta às 8 horas da noite para a gente bater um papo sobre marketing digital, sobre vendas, sobre comportamento humano, sobre carros, sobre BMW, sobre Grécia Antiga. O Ronaldo perguntou aqui, e os outros meses? Ronaldo, é o seguinte, o Essencial de Marketing Digital é um curso por assinatura, é um curso 100% online, ele custa R$ 77,00 por mês. O primeiro mês, a gente faz ele a R$ 9,90, que é para você experimentar o produto. Isso é uma técnica de vendas. Então, o que a gente está ensinando para vocês aqui é o que a gente faz. Tá? Inclusive, se você for no meu blog, você vai ver que o último artigo que eu escrevi se chama Eu só confio em gente que faz aquilo que prega. Então, aquilo que a gente ensina é o que a gente faz. Tá? E aí a gente faz o primeiro mês a R$ 9,90, que é para você não ter risco. Você tem um mês para estudar com a gente, gastando R$10. R$10, se você for em qualquer cafeteria, você não come um café e um pão de queijo, na maioria das cidades. Você tem acesso a 100 aulas gravadas, todo mês tem 4 aulas novas, a gente tem as aulas ao vivo para tirar dúvidas uma vez por mês, semana que vem tem uma, e aí toda semana a gente tem essas lives aqui, quarta-feira, às 8 da noite, tá? Para falar sobre alguma das práticas de marketing e de vendas. Então, tem vários alunos aqui falando sobre o curso. Não confie na nossa palavra, confie no que os nossos alunos dizem. Todos os dias a gente posta comentários deles, eu posto isso nos stories, e a gente coloca isso na página de vendas também, porque nós somos suspeitos para falar que o nosso produto é bom. Né? Aí entra a objeção de falta de confiança. Mas se os nossos alunos dizem que é bom, é porque ele deve ser bom. Tá? Então, fica o convite para quem quiser vir estudar com a gente. Quarta que vem tem mais uma live, daqui 30 segundos vai derrubar. A gente transmitiu essa live também lá no YouTube, ainda tem uma galera lá no YouTube. Então, quem quiser assistir de novo, vai lá no youtube.com e digita Nova Escola de Marketing, vai encontrar essa live lá. E as perguntas estão abertas lá no meu perfil no Instagram. Se você quiser me perguntar alguma coisa, pergunta aí que entre hoje e amanhã eu vou respondendo. Zani,